Capítulo 23. O Sacramento. Cristo instituiu o sacramento. Pergunta: o que os emblemas do sacramento ensinam sobre a expiação de Jesus Cristo? O Salvador deseja que nos lembremos de seu grande sacrifício expiatório e que guardemos seus mandamentos. Para nos ajudar nisso, ele ordenou que nos reuníssemos com frequência e partilhássemos do sacramento. O sacramento é uma ordenança sagrada do sacerdócio que ajuda a lembrar-nos da expiação do Salvador. Durante o sacramento, partilhamos do pão e da água. Fazemos isso em lembrança da carne e do sangue que Cristo deu em sacrifício por nós. Ao partilharmos do sacramento, renovamos convênios sagrados com o Pai Celestial. Pouco antes de sua crucificação, Jesus Cristo reuniu seus apóstolos em um cenáculo. Ele sabia que logo morreria na cruz. Essa foi a última vez que ele se reuniu com esses homens tão amados antes de sua morte. O Senhor queria que eles sempre se lembrassem dele, a fim de que permanecessem fortes e fiéis. Para ajudá-los a fazer isso, Cristo instituiu o sacramento. Partiu o pão em pedaços e o abençoou. Então disse: tomai, comei, isto é em lembrança do meu corpo que dou como resgate por vós. Tradução de Joseph Smith, Mateus capítulo 26, versículo 22. A seguir, tomou um copo de vinho, abençoou-o e deu-o aos apóstolos para que o bebessem, dizendo: isto é em lembrança do meu sangue, que é derramado por todos os que crerem em meu nome, para a remissão de seus pecados. Tradução de Joseph Smith, Mateus capítulo 26, versículo 24. Vê também Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24. Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20. Depois de sua ressurreição, Jesus veio às Américas e ensinou aos nefitas a mesma ordenança. Vê 3º Nefe capítulo 18, versículos 1 a 11 e capítulo 20, versículos 1 a 9. Após a restauração da igreja nos últimos dias, Jesus novamente ordenou a seu povo que partilhasse do sacramento em memória dele, dizendo: é conveniente que a igreja se reúna a miúde para partilhar do pão e do vinho, em lembrança do Senhor Jesus. Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 75. Como é administrado o sacramento? As Escrituras explicam exatamente como deve ser administrado o sacramento. Os membros da igreja se reúnem todos os domingos para adorar e partilhar do sacramento. Vê Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 75. O sacramento é administrado por aqueles que possuem a autoridade para tal. Um sacerdote ou um portador do sacerdócio de Melquisedeque parte o pão em pedaços, ajoelha-se e o abençoa. Vê Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 76. Um diácono ou outro portador do sacerdócio distribui o pão do sacramento à congregação. A seguir, o sacerdote ou o portador do sacerdócio de Melquisedeque abençoa a água que também é distribuída aos membros. Jesus deu vinho aos discípulos quando instituiu o sacramento. Entretanto, numa revelação moderna, ele disse que não importa o que comemos ou o que bebemos durante o sacramento, desde que nos lembremos dele. Vê Doutrina e Convênio, seção 27, versículos 2 e 3. Hoje, os santos dos últimos dias bebem água em vez de vinho. Jesus revelou as palavras exatas para as duas orações sacramentais. Devemos ouvir atentamente as belas orações e tentar compreender o que estamos prometendo e o que nos está sendo prometido. Esta é a oração usada para abençoar o pão. Ó Deus Pai Eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus Pai Eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 77. Esta é a oração usada para abençoar a água. Ó Deus Pai Eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho, ou esta água, para as almas de todos os que beberem dele, ou dela, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus Pai Eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém.
Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 79. A ordenança do sacramento é realizada de modo muito simples e reverente. Sugestão: leiam as orações sacramentais atentamente. Pensem no significado de cada frase. Os convênios que renovamos no sacramento. Perguntas: que convênios renovamos no sacramento? Que bênçãos o Senhor nos promete se cumprirmos esses convênios? Toda vez que participamos do sacramento, renovamos convênios com o Senhor. Um convênio é uma promessa sagrada entre o Senhor e seus filhos. Os convênios que fazemos são mencionados claramente nas orações sacramentais. É importante saber quais são esses convênios e o que eles significam. Fazemos convênio de estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Fazendo isso, mostramos que estamos desejosos de nos identificar com Ele e sua Igreja. Comprometemo-nos a servi-lo e a servir nosso semelhante. Prometemos que nunca envergonharemos ou difamaremos esse nome. Fazemos convênio de sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações serão influenciados por Ele e sua missão. Prometemos guardar seus mandamentos. Tomamos sobre nós essas obrigações quando somos batizados. Vê Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 37 e Mosias, capítulo 18, versículos 6 a 10. Assim, quando tomamos o sacramento, renovamos os convênios que fizemos quando fomos batizados. Jesus nos deu um modelo para a participação no sacramento. Vê Terceiro Nef, capítulo 18, versículos 1 a 12. E disse que quando seguimos este modelo, arrependendo-nos de nossos pecados e acreditando em seu nome, então receberemos a remissão de nossos pecados. Vê a tradução de Joseph Smith, Mateus capítulo 26, versículo 24. O Senhor promete que, se guardarmos nossos convênios, teremos sempre o seu Espírito conosco. Uma pessoa guiada pelo Espírito terá o conhecimento, a fé, o poder e a retidão para ganhar a vida eterna. Pergunta: o que podemos fazer para lembrar-nos dessas promessas durante a semana? Nossa atitude ao partilharmos do sacramento. Perguntas: como podemos preparar-nos para tomar o sacramento? Em que podemos pensar durante o sacramento para ajudar-nos a lembrar da expiação do Salvador? Antes de tomar o sacramento, precisamos preparar-nos espiritualmente. O Senhor salienta que ninguém deve tomar o sacramento indignamente. Isso significa que precisamos arrepender-nos de nossos pecados antes de tomá-lo. As Escrituras dizem: se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento até que haja uma reconciliação. Doutrina e Convênio, seção 46, versículo 4. O Senhor instruiu seus 12 discípulos nefitas, dizendo: não permitirei, sabendo-o, que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue quando os administrardes. Porque todo aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para sua alma. Terceiro Nef, capítulo 18, versículos 28 e 29. Durante a reunião sacramental, precisamos tirar da mente todos os pensamentos mundanos. Devemos ficar em espírito de oração, ser reverentes, pensar na expiação do Salvador e ser gratos por ela. Devemos também examinar nossa vida, procurar meios de melhorá-la e renovar nossa determinação de guardar os mandamentos. Não precisamos ser perfeitos antes de partilhar do sacramento, mas precisamos ter o espírito de arrependimento no coração. A atitude com que partilhamos do sacramento influencia a experiência que temos naquele momento. Se tomarmos o sacramento com um coração puro, receberemos as bênçãos prometidas pelo Senhor. Pergunta: por que vocês acham que tomar dignamente o sacramento aumenta nossa força espiritual? Escrituras adicionais. Tomar o sacramento dignamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29. Jesus é a água viva. João capítulo 4, versículos 5 a 14. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, versículos 30 a 35.